Eu estou aqui em Portugal, estou morando aqui há uns 2 meses e vou fazer um vídeo falando do lugar onde estou morando. É uma cidade ao norte do país que se chama Póvoa de Varzim. É um local muito bonito, o mar está bem na frente da minha janela, então me sinto privilegiada. Bom, o que a gente tem para falar aqui de Portugal? Em primeiro lugar, aqui faz muito frio. Eu vim lá do Canadá, onde as casas são quentinhas, tem calefação central. É uma delícia. Você anda em casa como se estivesse na praia de Copacabana. E aqui, não, né? Aqui é tipo Brasil. Lá fora está 15 graus, dentro da sua casa está 15 graus também. Então, a gente fica dependendo de cobertor, de casaco, de aquecedores que não funcionam tão bem quando a sua sala é grande, como é o caso da minha sala. E a gente está aqui num lugar que tem muito brasileiro. Nossa, como tem brasileiro em Póvoa do Varzim. Os brasileiros invadiram esse lugar. Talvez porque seja, no meu caso, é bem parecida com Santos. Tem a praia, tem a brisa, tem as gaivotas. E a gente vai sobrevivendo. O que eu vou falar hoje para vocês é sobre uma das coisas mais bonitas que eu vi aqui em Póvoa, que é um mural que tem na praia, um mural de azulejos feitos por um artista daqui da terra. Esse artista se chama Fernando Gonçalves, ele é conhecido como Nando, e ele é um artista bem versátil. Ele faz cartoons, ele faz esculturas, ele faz pinturas, ele faz música, ele faz cerâmica, ele fez curso de cerâmica em Paris, ele ganhou vários prêmios por várias obras em diferentes modalidades. Ele é um multiartista. E esse painel é muito interessante. Eu vou passando as figurinhas aí para vocês, inclusive eu fiz uns versinhos para ilustrar as cenas, e ele vai falando sobre Póvoa Antiga. A Póvoa, antigamente, era uma aldeia de pescadores, e foi assim muito tempo, até que mais recentemente ela evoluiu, se mostrou uma cidade mais turística. Atualmente, acho que a principal fonte da região aqui é realmente o turismo. E é bem moderna, né? Atualmente tem a estação do metrô, o português fala metro, que liga até a cidade do Porto, então é bastante rápido você chegar à civilização, para dizer assim. E aqui é uma aldeia, né? Quer dizer, você tem tudo que seja básico. Se você for um pianista e você quiser uma partitura, você tem que ir ao Porto. Se você for um artista qualquer que precise de algo da sua profissão, tipo um instrumento musical, uma tinta especial para suas telas, você tem que ir ao Porto. Mas o básico você tem aqui mesmo. É muito interessante. Então, o que retratam essas cenas? Essas cenas retratam coisas do cotidiano dos pescadores, os pescadores jogando suas redes, as mulheres vendendo peixe no mercado, e pessoas aqui da região que viveram, mais antigas da minha idade, que viveram nessa época ainda da pesca, elas contam que a mulher tinha o trabalho mais pesado. O homem saía de manhã, ia para o mar, jogava sua rede, pegava os peixes, e quando ele chegava em casa, eles pegavam os peixes, colocavam numas mesas, nos tablados de madeira e deixavam ao sol para secar. E iam embora, voltavam para o mar. E as mulheres ficavam com todo o trabalho. Quando se descobriu o processo de salgar o peixe, de fazer o bacalhau salgado, como a gente conhece, esse processo foi descoberto e desenvolvido aqui em Portugal. Então, as mulheres é que salgavam o peixe, é que cobriam o peixe para as gaivotas não comerem, é que ficavam ali tomando conta, depois armazenavam em sacos. Elas iam depois às feiras vender o peixe. Quando os homens traziam as redes, elas iam limpar, iam remendar as redes. Enfim, era muito trabalho. Trabalhavam o tempo todo, em uma vida muito sofrida, muito pobre. Esses painéis, eles retratam, por exemplo, a mocinha que está olhando para o mar, com certeza esperando ou o namorado, talvez o pai, um irmão, enfim, ela está esperando alguém que ficou lá fora, né?
tem um painel com as roupas de festas. A roupa polveira, aqui em Portugal, eles falam camisola. Camisola quer dizer uma blusa de manga comprida. Então, a camisola polveira, ela é feita de tricô branco, e sobre o tricô branco eles usam um bordado de ponto de cruz com linhas vermelhas e pretas. E nesses bordados eles usam as siglas polveiras, eles usam palavras, eles usam imagens, por exemplo, uma igreja, uma pessoa. Eu vou explicar para vocês o conceito de sigla. Esses pescadores, eles não sabiam ler nem escrever, e eles precisavam se comunicar. E mais importante ainda, às vezes eles precisavam se comunicar de longa distância. Então, eles desenvolveram um sistema de siglas, que são desenhos, tipo caracteres cuneiformes e ideogramas, são desenhos simples e que pode ser colocado em placas bem grandes. Então, por exemplo, na frente de uma casa, e cada família polveira tinha uma sigla que dizia. Cada família polveira tinha uma sigla que era o significado do nome. E quando a família tinha muitos nomes, o nome era o nome do pai, e depois os filhos homens eram marcados como o filho 1, o filho 2, o filho 3, e recebiam aquela marquinha em seguida ao nome. Essas siglas também podiam significar a posse do barco, a condição do tempo. Então, se ele estava no alto mar, ele podia mandar um aviso para alguém em terra mostrando essa sigla. E essas siglas eram bem importantes na vida da cidade, e hoje em dia elas estão presentes nas lembrancinhas e também nesse murais. Vocês vão ver que ao longo das paredes, na lateral das figuras, por exemplo, tem uma figura escrito luto, e tem uma mulher de preto, e ali você tem umas siglas, né? Ou dia de festa, e você tem outra sigla. Tem significado para eles. Nesses murais também são retratados 2 eventos históricos bem interessantes. O primeiro é o salvamento do Veronese. O Veronese foi um navio que ficou preso durante uma tempestade nas pedras. A praia aqui do litoral, onde é a Póvoa de Varzim, é cheia de recifes pequenos e meio que agrupados. E o que aconteceu com esse navio é que ele não naufragou, ele ficou preso mesmo, ele ficou retido no meio daquelas pedras, uma tempestade violenta acontecendo, e o navio não conseguia sair. E então os pescadores aqui da Póvoa se reuniram e tiveram que fazer o salvamento desse navio. Na realidade, eles fizeram os resgates das pessoas, porque o navio ia romper e as pessoas iam morrer afogadas. E eles usaram um sistema bem interessante de pallets, né, de paus compridos, para conseguir se prender na embarcação, conseguir estabilizar a embarcação e enviar gente para lá para conseguir retirar as pessoas. Não era possível de barco por causa da tempestade, por causa das pedras, mas chegou uma determinada pessoa aqui, um determinado homem que tinha uns pallets maiores, e ele foi na casa dele, trouxe essas madeiras bem longas. E esse salvamento foi inédito, foi uma novidade na história da navegação. Fez história esse salvamento. Eles conseguiram realmente mobilizar o navio e conseguir um jeito daquelas pessoas conseguirem sair, se dirigir à praia utilizando a ajuda desses pallets, e o navio naufragou e muitas pessoas foram salvas por esse estratagema. Outro acontecimento que fez história aqui em Póvoa foi uma tempestade que houve, uma tempestade muito mais violenta do que o costume. E o que aconteceu nesse dia é que o céu estava claro, estava tudo azul, muitos barcos tinham saído para o mar, e de repente o tempo virou.
né? Lembre-se que não existia meteorologia cerca, nem tão distante assim. Quando eu era criança não existia meteorologia, né? Que cerca de 60 anos atrás era aquela coisa, será que vai chover? Não, vai chover porque eu estou com dor do osso, né? Isso era mais confiável do que você olhar a notícia meteorológica. Existiam até muitas piadas que diziam assim, hoje vai fazer sol, e aparecia um cara todo molhado. Então, a gente sempre saía de casa de guarda-chuva pelo sim, pelo não. Mas, enfim, naquela época em que não havia previsão meteorológica, os barcos estavam lá no mar quando de repente vem aquela nuvem preta lá no horizonte, aquele vento violento, e os barcos tentaram voltar para casa, mas não houve tempo. A tempestade chegou primeiro e muitas pessoas, as famílias, estavam na praia, todo mundo chorando, todo mundo gritando. Muita gente se lançou na direção dos barcos para tentar buscar as pessoas que a tempestade derrubou muitos barcos e nesse dia foram mais de 50 pessoas mortas, uns 100 feridos. Foi uma tragédia. Você lembra que isso aqui era uma aldeia, uma população bem pequena. 50 mortos é muito, né? E 50 mortos de uma maneira absurda, um evento climático que aconteceu de repente e ninguém esperava. Então, esse dia ficou marcado na história de Póvoa de Varzim e o Fernando também fez um azulejo referente a esse quadro. Ele também pintou rostos de pessoas conhecidas aqui em Póvoas, por exemplo, Cego de Maio. O Cego de Maio era uma espécie de salva-vidas, né? Quando ele via, evidentemente. Ele era um tipo de salva-vidas que ficou famoso pelos inúmeros salvamentos que ele fez. Então, a cidade o homenageou com uma estátua. O mais famoso que todos vocês conhecem é o Eça de Queiroz. Eu acredito que todo mundo leu um livro de Eça de Queiroz quando estava no ginásio, né? Ele é um autor que faz parte da história da literatura portuguesa. Bom, outra coisa que eu tenho para falar a respeito de Portugal, que eu ainda estou aprendendo, são as palavras, né? Por exemplo, eu moro ao lado de um casino, não é cassino, é casino. Quando o seu filho nasce, você se casa, você faz o registro, não é o registro, é registro. Quando você imagina, vou fazer alguma coisa, você não planeja, você planeia, né? E outras coisas da língua, como meter a ficha, é colocar o plug na eletricidade, né? A tomada, eles chamam de ficha. E os portugueses, eles vão na lavandaria, eles vão na chocolataria, na gelataria. Então, você já perceberam que essas terminações são diferentes. E a que me deixou mais atrapalhada quando mudei para cá é quando o dono do meu apartamento falou que eu precisava chamar o picheleiro. E eu fiquei olhando com cara de abobrinha. Bom, picheleiro é um encanador. Então, essas e outras expressões a gente vai aprendendo aos poucos e sim, eu estou gostando de Póvoa, estou gostando aqui, as frutas têm sabor de fruta, as flores têm perfume, você cheira o perfume das flores, a comida é muito saborosa, então eu estou aqui na terra dos meus avós, eu estou encontrando as minhas raízes. Até logo.